esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Então eu vou dar um beijo na palavra em seu nome, olha só. Podemos aí na nossa casa, na sua casa, pode se acomodar sem perder aquela ambiência, aquele clima de oração, de eucaristia, de celebração, como se você estivesse na igreja, agora sentando, se acomodando, e vamos pedir juntos a luz, a força do Espírito Santo, para que ilumine a nossa mente, a nossa inteligência, para melhor compreendermos essa palavra. E no dia de hoje, uma vez compreendida, assimilada, guardada no coração, possamos colocá-la em prática depois desses ensinamentos. Amém? Meu amado, minha amada, nós estamos aqui no Evangelho de São Mateus. É muito interessante, né, que nós temos os 3 evangelistas sinóticos, né, chamados sinóticos, a mesma ótica, a mesma visão, sinótico, a mesma visão. Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 escrevem esta passagem. Os 3 relatam esse episódio, né? Mas tem uns que colocam mais detalhes que o outro. Quem coloca mais detalhe no que aconteceu nessa cena toda é São Marcos. Hoje nós estamos lendo Mateus, mas Marcos dá mais detalhes. Seria até interessante você pesquisar aí, nós estamos em Mateus capítulo 9, de 18 a 26, seria interessante que você colocasse e visse em Marcos os detalhes. Por que Marcos coloca mais detalhes? Por quê? Porque um dos discípulos que estava ali, junto com Jesus, era Pedro. Pedro acompanhou toda essa cena, ele viu de perto, ele estava com Jesus. E Marcos foi o secretário de Pedro. Marcos escreveu, Pedro ditava e Marcos escrevia. Então, Pedro contou detalhes para Marcos. E aí a gente tem, inclusive, quando Jesus estava na casa desta menina, Pedro fez questão de dizer: Marcos, escreve exatamente as mesmas palavras que Jesus disse, mas escreve no original, porque a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas Marcos, né, escreveu uma frase que Pedro, não traduz para o grego não, escreve exatamente porque foi exatamente assim que Jesus falou. Quando Jesus deu aquela ordem, Talita cum, menina, levanta-te. E aí só Marcos que escreve essa frase no original, conforme Jesus disse naquele aramaico antigo, né? Isso para quê? Para a gente perceber a riqueza de detalhes. Mas vamos entender, vamos começar a mergulhar nesta palavra. Minha gente, Jesus, ele ressuscitou, né? Ele no seu processo, na sua vida pública, ele também ressuscitou algumas pessoas.
Olha só. E o Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, vai dizer que as ressurreições, a ressurreição que Jesus operou na vida de algumas pessoas, elas acontecem de uma maneira progressiva. Há uma progressão na ressurreição que Jesus opera. Primeiro, presta atenção, você vai perceber agora a progressão. Primeira coisa, Jesus ressuscita esta menina de 12 anos, onde? Na sua casa. É na sua casa que Jesus opera esta ressurreição. Livra esta menina da morte. Livra essa menina da morte. Uma outra ressurreição que Jesus operou, a gente está lembrado também a cena. Quando de repente havia uma procissão, muita gente, estavam acompanhando um velório, aliás, um funeral. A viúva de Naim, o filho da viúva de Naim. E esse acontecimento, ele se passou a caminho, ou seja, eles estavam indo para o cemitério. Então havia o corpo, enfim, o caixão, uma multidão de pessoas, eles estavam indo ao cemitério. E Jesus ali operou o milagre e Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Em casa, a caminho do cemitério, e não vai nos custar recordar uma outra ressurreição que operou Jesus. Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro. Onde que Jesus ressuscita Lázaro? Já no sepulcro, lá no cemitério. Percebe a progressão? Em casa, a caminho e já no cemitério. Isso é muito interessante. Vai dizer Santo Agostinho, e agora a gente já começa a entrar na profundidade do texto. Preste atenção. 3 cenas, 3 situações de morte, onde só Jesus pode devolver a vida. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode tirar da morte. Mas que morte que o Evangelho está falando? É muito mais, minha gente. Preste atenção. É muito mais do que simplesmente a morte biológica. O que essas 3 cenas, o que essa progressão está nos ensinando é Jesus, o único que pode nos tirar, nos livrar da morte eterna. E o que nos leva para a morte eterna, minha gente? O pecado. Por isso que nós começamos a missa pedindo perdão, porque o pecado nos leva à morte eterna. E é muito interessante, eu vou começar de trás para frente, mas preste atenção, vai até anotando se você quiser. Eu vou começar de trás para frente, eu vou começar lá com Lázaro. Lá com Lázaro. A situação era que Lázaro já havia falecido, morto, estava lá no cemitério. E quando Jesus chegou, preste atenção, uma das irmãs de Lázaro disse: Senhor, por que o Senhor demorou tanto? Já está cheirando mal. Já está cheirando mal. O que é isso? É a situação de pecado. Que a pessoa está tão entranhada naquele pecado. Já está amarrada naquele pecado. Faz do pecado o seu pão de cada dia. Não sai mais desse pecado. Já está tão forte na sua vida que perdeu a vergonha. Todo mundo já está vendo que aquela pessoa está pecando e faz questão de pecar, porque o pecado já faz parte da sua vida, da sua conduta. Então cheira mal. Cheira mal. Essa é a consequência final, quando já está impregnado daquele pecado. Uma outra situação, a procissão, o funeral do filho da viúva de Naim. Havia uma procissão, estavam a caminho do cemitério. Ainda não chegaram lá, mas estavam a caminho. O que Santo Agostinho vai dizer? São aquelas pessoas que já experimentaram o pecado. E gostaram. E estão a caminho. E continuam.
e continuam pecando, deixam os vícios impregnar, estão indo para o portão, para a porta larga, para a porta espaçosa. São aquelas pessoas que sabem que estão pecando, mas não saem do pecado, porque estão se aproveitando dos benefícios que o pecado está oferecendo. São aquelas pessoas que não querem sair do pecado. São aquelas pessoas que gostam, que sentem prazer, que buscam a felicidade neste mundo, que os vícios e todo tipo de porcaria são aqueles pecados do dia a dia que a pessoa sabe que é errado. A pessoa sabe que isso é errado, mas não sai, não deixa, não abandona, continua pelo caminho, pecando. E aí, como eu disse, de trás para frente, vem a situação do evangelho de hoje, vai explicar Santo Agostinho. É claro, é a filha de Jairo, né? Segundo outros relatos evangélicos, é uma menina que é ressuscitada. Graças a Deus. Isso prova o poder de Jesus sobre a vida, que a morte não tem domínio sobre Jesus. E Jesus ressuscita essa menina. Bendito seja Deus. Mas não é esse o significado da ressurreição biológica. É uma coisa muito mais profunda que esta leitura do evangelho de hoje nos ensina. Se lá Lázaro cheira mal, aqueles pecados que já estão ali, as pessoas já não sentem mais nem vergonha, já estão pecando, enfim. Outros que estão a caminho, estão gostando de pecar. E existe outra classe de pecado, gente. O evangelho de hoje nos ensina. Aqueles pecados do coração. Aqueles pecados íntimos. Que a pessoa sabe que está errada. Sabe que está pecando. Sabe? Ou de repente ela está mentindo para ela. Ela está tentando se enganar. Ela comete aquele pecado no quarto, as portas fechadas. Acha que ninguém vê o que ela está fazendo. Como diz Santo Agostinho, nas câmaras escondidas do coração. Esses são os piores. Esses são os piores que está apontando o evangelho de hoje. Aqueles pecados íntimos. Aqueles pecados que você comete, que nós cometemos escondidos. E a gente mente, a gente se engana, a gente é capaz de mentir para nós mesmos, para camuflar, para disfarçar, para negar. São os pecados. Só que, lembra que eu comecei de trás para frente? Só que esses pecados que vamos acumulando no coração, cometendo na intimidade do nosso quarto, dentro da nossa casa interior, o nosso coração, são esses pecados que, se não forem tratados, se não forem curados, se não forem aniquilados, são esses pecados que vão fazer com que a gente continue com eles pelo caminho, e são esses pecados que vão levar a gente, cada um de nós, aonde? Lá para o último estágio, onde cheira mal. Então, Jesus hoje está nos ensinando isso, minha gente. Está nos ensinando isso. Como é que a gente pode? O único que pode nos curar é Jesus. O único que pode nos ressuscitar dessa morte que o pecado nos leva é Jesus. Mas qual é a atitude que a gente tem que ter? Aí a gente tem outra cena que estava acontecendo junto. Aquela mulher, 12 anos, coitada, sofrendo, mas era uma mulher de fé. Era uma mulher de fé, de luta, de dor, de sofrimento. Quantas pessoas sofrem por causa do câncer? Quantas pessoas sofrem por causa daquela doença que está ali, crônica? Mas ela também sofria. Hemorragia. Imagina um sangramento que não parava. Outro dia eu tive um episódio de sangramento no nariz, assim, foi coisa rápida. A gente entra em desespero porque o sangue não para. Imagina 12 anos sofrendo com isso, minha gente. Mas só que era uma mulher de fé, uma mulher que acreditava.
E ela não perdeu a oportunidade. Como? Foi ao encontro de Jesus. Lembre-se que eu falei. O único que pode nos livrar da morte é Jesus. O único que pode nos ressuscitar é Jesus. E ela foi ao encontro dele. E pensou, se ao menos eu tocar na beadinha da roupa dele, eu serei curada. E foi, e tocou. Marcos dá mais detalhes. Marcos vai dizer assim, Jesus pergunta, quem me tocou? Mateus vai direto. Quando ela tocou, ela sentiu que foi curada, porque tocou em Jesus, a graça de Jesus tocou nela. Porque ela foi ao encontro de Jesus para livrá-la da morte, porque ela também estava vivendo um processo de morte, esse sangramento, esse refluxo, esse fluxo, essa hemorragia. Ela também estava morrendo aos poucos, mas ela foi ao encontro de Jesus e foi tocada pela graça. E aí ela sentiu-se curada. E aí Jesus fala com ela, coragem minha filha, coragem minha filha, a tua fé te curou. Então meu amado, minha amada, hoje rezando a missa da saúde, Jesus quer nos ressuscitar, Jesus quer nos curar. E onde que Jesus quer começar a nossa cura? Nas câmaras escondidas do nosso coração, ou seja, dentro de nossa casa, dentro do nosso interior, dentro do nosso coração. Mas eu tenho que acreditar, eu tenho que chamar, eu tenho que permitir, eu tenho que reconhecer, porque o que acontece, minha gente, é que nós não reconhecemos, nós não nos reconhecemos, e não reconhecemos o pecado em nós. Uma boa tomada de consciência, uma boa confissão, um bom pedido de perdão, é o toque da graça. É o toque da graça para nos curar, para nos ressuscitar. Não foi isso que aconteceu com São Peregrino? Não foi isso que aconteceu com ele? Sabe por que São Peregrino é santo, minha gente? Sabe por que São Peregrino é santo? São Peregrino é santo não porque ele foi curado do câncer. São Peregrino é santo porque ele se converteu. São Peregrino é santo porque ele deixou a graça de Deus tocar no seu coração, na sua vida, nas câmeras escondidas do seu coração. Essa é a santidade, quando a gente permite que a graça de Deus toque em nosso coração. Então que o evangelho de hoje, que a leitura de hoje nos faça tomar consciência do que estágio que nós estamos. Que estágios que nós estamos? Eu coloquei para você 3 estágios. Em casa, a caminho ou já lá, sepultado no pecado. Em que estágio você acha que está? Lembre-se, o único que pode nos curar, nos ressuscitar, não só da morte biológica, mas da morte eterna, é Jesus. São Peregrino foi atrás dele. A hemorroísa foi atrás dele. E você? E você? Quando é que vai atrás dele? Ou vai esperar ser sepultado no pecado, na morte eterna? Não deixe isso acontecer. Vá atrás de Jesus, enquanto temos tempo. Creio em Deus Pai, todo